Quem aqui já se pegou falando uma frase que o seu pai ou sua mãe falava? Tem umas situações, às vezes, de genética, né? A Maria, minha filha, a minha avó, ela faleceu antes não antes da Maria crescer um pouquinho, ela faleceu quando a Maria tinha menos de 3 anos. E a Maria, ela tem uma linguinha da minha avó quando ela está fazendo as coisas. Uma linguinha emboladinha, assim, quando ela está concentrada. Minha avó tinha essa linguinha, sabe? O negócio do DNA. E também a Maria tem muitos traços, assim, da minha avó materna. E eu fico impressionado com isso. Como que a gente, às vezes, pelo DNA, se torna parecido pelas pessoas, sem ter nem conhecido a pessoa direito. Ou também por convívio, né? E principalmente dentro da casa, no convívio pai-filho, nós costumamos imitar os nossos pais. Às vezes sem querer, né? Às vezes na hora que nós vemos, nós já estamos copiando, né? As manias, o jeito de andar. Eu vejo assim, eu fui pastor da nova geração por 15 anos. Então, vi vários crianças, adolescentes crescendo, e vi muita coisa boa, muita coisa ruim acontecer na vida desses jovens aí, que foram se tornando jovens. E eu vi que muitas das vezes que algumas coisas davam errado, ou fora do alvo que os pais tinham para o seu filho, acontecia que o filho estava imitando o pai. Só que o pai, enquanto criou o filho, não estava vendo que ele estava andando num caminho que estava um pouco distante de Jesus. E aí o filho está desigrejado, mas o pai nunca frequentou mesmo e participou da igreja, né? Mas queria que os filhos fossem assim. Então a gente tem essa tendência, né, de imitar. E acabamos também imitando os valores. Acabamos muitas vezes sendo moldados por quem a gente convive. E isso é verdade, não só dentro de casa, mas as pessoas que a gente mais convive. E o que a gente precisa pensar nessa manhã é que quando as pessoas olham para o João, ou quando as pessoas olham para você, para o seu estilo de vida, para como você lida com a vida, com tudo na sua vida, sexualidade, dinheiro, palavras, quem que você está imitando? Está imitando a cultura da sua casa? Está imitando a cultura de onde você nasceu, né? Se é Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem palavrão que não é palavrão, né? Carioca, a cada 10 palavras, 9 é palavrão. Impressionante. Mas quem que você está imitando? E é aí que nós estamos aqui na nossa série de pregação, conectados, né, o evangelho que une o céu e a terra, e nós estamos assim, devagarzinho, caminhando pela carta de Paulo aos Efésios, né? Ela foi escrita aí por volta de 60, 62 depois de Cristo. Paulo está ali na prisão domiciliar, provavelmente ali em Atos, no capítulo 29, né? 28, 29 não tem, 28, onde em Atos é o momento que Lucas, o evangelista, ele escreveu sobre a igreja que estava emergindo. Então, a história daquela igreja que começa, são os primeiros passos dessa igreja, e Lucas vai escrevendo isso. Então, em Atos, no finalzinho dele, Paulo está numa prisão domiciliar em Roma, e dali, então, ele manda algumas cartas para algumas igrejas, e a carta à igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, que está na atual Turquia e antiga Ásia Menor, né, da época, tinha uma igreja que estava crescendo ali, e é uma igreja que passaram excelentes pastores, né, como o apóstolo João foi pastor lá, Timóteo teve um tempo por lá. Então é um lugar assim que Deus usou muito aí para a evangelização de todo aquela Ásia ali menor, aquele espaço. E o que a gente vê na carta de Paulo aos Efésios, nós estamos aí já no começo do capítulo 5, na verdade, que como que uma vida transformada pelo Evangelho é uma vida diferente de uma vida moralmente correta. Então existe uma diferença entre você ter uma vida moralmente correta e você ter uma vida transformada pelo Evangelho. Né? O que importa em relação ao Evangelho, a crescer no Senhor, a ter um encontro com Jesus, não é se as pessoas são melhores, mas elas são nova criatura. O que importa é se você nasceu de novo. E a partir daí, então, a gente tem essa transformação. E o que torna um cristão melhor não é o tanto que você muda por fora. Porque o que você muda por fora, na verdade, pode ser transformado por um esforço por algum motivo, você querer alcançar certo nível de moralidade para conquistar alguma coisa, e não necessariamente ser tocado por Jesus e transformado por Jesus, mas então o cristianismo ele é medido pelo tanto que você muda por dentro. Porque não tem como você mudar por dentro e não mudar por fora. Mas o que Jesus faz em nós, então, que nós estamos vendo desde o começo, né, dessa carta aos Efésios, é que existe uma obra de Deus dentro de nós. E essa que é a mensagem de graça que tanto é falado nas igrejas. A graça é que Deus trabalha primeiro,
e depois nós respondemos a essa graça. Deus nos ama primeiro e depois nós aprendemos a amar porque nós somos amados, porque nós convivemos e começamos a imitar esse Jesus. E muitas vezes, então, nós somos ensinados a fazer primeiro para que Deus responda. Muitas vezes nós somos ensinados a fazer algo para que Deus faça por nós. Por exemplo, se você vê ali, tem uma passagem famosa que fala de Pedro andando sobre as águas, não é verdade? Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus deu uma palavra para ele andar sobre as águas. O que aconteceu para ele andar sobre as águas? Deus agiu primeiro. Depois Pedro andou pela fé sobre as águas. Então, ele anda em cima de uma palavra de Deus. Independente do que você fizer hoje em relação à sua fé, Jesus demonstrou o amor dele primeiro, você se entregando na cruz do Calvário. E morrendo para que eu e você tivéssemos esse acesso a Deus. E a partir desse acesso a Deus, a partir do Espírito Santo de Deus habitando em nós, transformando o nosso coração, nossa forma de viver, aí sim nós começamos a amar o próximo e a viver essa vida cristã e ter uma transformação moral na nossa vida. Mas lembre-se disso, Deus sempre inicia e nós respondemos. Deus sempre começa, Deus está pelo mundo esbanjando a sua glória, chamando as pessoas ao arrependimento, Ele usa a igreja para isso. Por isso que Jesus fala que Ele é o bom pastor e que aquele que ouve a sua voz vem atrás dele. E vai seguindo aquele que Ele está nos chamando. Então Deus não está trabalhando só para te fazer uma pessoa melhor, não, gente. Deus está trabalhando para te transformar, para te fazer uma pessoa nova. Uma pessoa diferente. E hoje nós vamos ser desafiados em cima disso. Porque quanto mais parecidos com Jesus nós vamos ficando, algumas questões que são tensas em relação à cultura vão aparecer e aflorar em relação à verdade de Deus. E hoje, por engraçado, na ironia de Jesus, não do destino, no dia do carnaval, Paulo vai tocar em 2 pontos que, para pessoas que não creem no Evangelho, e está tudo bem você pensar dessa forma se você não crê, é um ponto de contato contracultural e que não faz sentido nenhum para as pessoas. Porque vai fazer sentido só se você estiver no Senhor, que é imoralidade sexual e ganância. Então Paulo vai trazer essa tensão aqui, para falar que quem imita Jesus não vive na imoralidade sexual e também não vive na ganância. Então a gente precisa ver ou se perguntar hoje, o que eu faço quando a minha transformação ou a transformação que Deus quer fazer em mim esbarra em pecados aceitáveis pela cultura. Esbarra em coisas às vezes que para você é normal e não tem problema nenhum. Então vamos ler o texto aqui, está em Efésios no capítulo 5, de 1 até 14. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem ou desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta, você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos orar. Jesus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu oro, Senhor, para que cada um aqui, no momento que está, na revelação que tem do Senhor ainda, do tanto dessa verdade que já se tornou vida e realidade na vida deles, possa ser iluminado pela sua palavra e transformado nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Então Paulo novamente, ele vai trabalhar que a mudança precisa vir de dentro para fora. Então
Então ele começa falando dessa identidade. No verso 1, então ele fala, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então ele está trazendo uma exortação, uma exortação mesmo para a igreja. Ele está falando assim, olha, se você é filho de Deus, se Jesus está em você, se você nasceu de novo, você precisa imitar seu pai. Ele não está falando para você imitar para ser salvo. Comece a melhorar, se torne uma pessoa melhor, então você vai ser aceito por Deus. Não. Por que você foi aceito por Deus? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Pelo sacrifício que ele fez, porque pela graça você foi salvo. Então, a partir daí, você precisa imitar a Deus. Você precisa se tornar um filho parecido com ele. Então, por que você experimentou o perdão? Por que você tem experimentado esse cuidado? Por que você experimenta a paciência de Deus com você? Porque comigo ele é muito paciente. Por que você tem experimentado os puxões de orelha de Deus no seu relacionamento com Ele? Porque você tem um relacionamento com Deus, você é um filho amado e você imita. E é interessante ele colocar o amado, porque realmente a partir desse amor do Pai é que nós podemos começar a entender e expressar o amor. Porque nós somos amados, nós amamos. Porque nós recebemos essa filiação é que nós conseguimos transbordar a vida de Deus. Então o que ele fala é que você precisa imitar, porque você imita o que você conhece, o que você convive. Então não tem como você falar para uma pessoa que não anda com Jesus, que não conhece Jesus, para ela imitar Jesus. Não faz sentido. Eu estava conversando com nossos voluntários aqui antes, né, do culto, falando como que eu fico assim, vendo que tem muitos cristãos muito bem intencionados que vão às redes sociais falar sobre o carnaval. Mas do mesmo tanto que eles são bem intencionados, eles são sem sabedoria e sem noção. Porque eles começam a jogar pedra no que está acontecendo lá fora, e lógico, a gente não concorda com o que está acontecendo, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para quem não conhece o Senhor. Pelo contrário, vai criar uma guerra cultural. E não é esse lugar que a gente precisa entrar. O que nós cristãos com sabedoria fazemos é dialogar por que isso não faz sentido. Por que uma vida com Jesus é melhor do que uma vida sem Jesus? Por que a imoralidade sexual não faz sentido? Por que nós precisamos de viver dessa forma? E aí você começa a criar diálogos e criar interrogações e o Espírito Santo vai agindo. Agora a gente não precisa de bater. Se você estiver fazendo um vídeo só para crente, tudo bem. Meu irmão, você acredita na Bíblia, você faz o que você está fazendo aí? Beleza. Mas tem gente que está jogando pedra em quem não crê. Nós precisamos de ver os caminhos de Paulo. Precisamos de voltar um pouquinho mais para a palavra e entender o que é ter sabedoria na evangelização, né? E na forma como nós lidamos com as coisas. Porque ele fala, vocês vão imitar em tudo que se fizer. Imitar em tudo não é onde você acha que faz sentido. Imitar em tudo é em todas as áreas da sua vida. E existem áreas que são complicadas para a gente imitar Jesus. Existem áreas que são até controversas na nossa cosmovisão, na nossa forma de enxergar a vida, que é para imitar Jesus. Então, e muitas vezes isso vai bater aonde? No dinheiro, não é verdade? Dinheiro e igreja é um negócio polêmico, um negócio complicado. Né? Fazer seu orçamento, tirando 10% para você contribuir com a obra de Deus e confiar que isso faz parte do chamado de Deus para a sua vida, meu irmão, 20% a 30% de uma igreja fazem isso. Você lidar com a sua sexualidade a partir da palavra de Deus e muitas vezes ter que segurar impulsos sexuais a partir disso, desejos sexuais a partir disso, poxa, é bom demais viver a sexualidade, é gostoso. As palavras, né, a forma como você lida com a palavra, o uso do álcool, o uso de drogas. Paulo está falando então que no seu dia a dia, todos os dias, em tudo que você faz, a principal regra da nossa vida é ser como Jesus é. É amar como Jesus amou. E se nós imitamos Jesus, então, nós ficamos mais parecidos com Jesus. E se nós somos mais parecidos com Jesus, as pessoas que convivem com a gente vão enxergar Jesus na gente. E esse é o ponto do finalzinho desse texto. E a partir daí, então, elas vão começar, talvez, a querer imitar o Jesus que está na gente. E muitas das nossas reações, decisões, eu não sei com você, mas comigo é assim. Muitas da forma como eu lido com o meu cristianismo, com a minha vida com Deus, vem de situações que eu aprendi na palavra de Deus, com certeza, mas vem de como eu aprendi com outros cristãos que me edificaram. Que eu falo assim, olha como ele resolveu essa questão de briga,
olha como ele resolveu esse problema no casamento, olha como ele lidou com a tentação, olha como ele lidou com a sexualidade dele. Então, por meio do convívio, eu estou imitando meus irmãos. Vira e mexe, eu faço questão de falar, por exemplo, do pastor Neif, pastor da comunidade cristã da Zona Sul, um homem que eu quero imitá-lo em muitas coisas. E várias outras pessoas que eu aprendi com elas e tenho aprendido a imitá-las. É um dos motivos para você ir para um pequeno grupo. Porque você começa a ver Jesus no outro. E por isso que a gente insiste em pequenos grupos. Porque esse que é o verdadeiro discipulado, é andar junto. Não é tomar um café 1 hora por semana juntos. Isso faz parte, mas o principal discipulado é vida com vida e vida caminhando. E principalmente em grupos pequenos. Se você olhar como Jesus discipulava, não era 1 a 1. Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar na cabeça evangélica nossa. Discipulado é em grupo. Jesus chamou 12. E ali discipulou aquelas pessoas. De vez em quando você chama um dos 12 para poder trocar uma ideia. Ele dá com uma situação específica. Mas quanto mais pessoas, ou na verdade, quanto mais esses 12 estiverem juntos, esse pequeno grupo estiver junto, mais nós vamos poder avançar na vida cristã. Porque tem mais gente com Jesus para edificar a vida de gente com Jesus. Pequeno grupo é discipulado. E tem gente que fala assim, eu queria ir para uma igreja que me discipula. Vai para o pequeno grupo. Quero ser discipulado. Vai para o pequeno grupo. Quero aprender mais sobre Jesus? Vai para o pequeno grupo. Esse que é o nosso caminho. No verso 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. E isso pode significar tantas coisas, né? Tem tanta gente nos bloquinhos hoje vivendo em amor, não é verdade? Tem tanta gente hoje que entende que está esbanjando amor e vivendo amor da forma como ela entende que é amar. É ou não é verdade? E aí que vem a diferença. Ele fala que esse amor, ou o amor verdadeiro a partir da vida cristã, ou da visão cristã, ela vem do exemplo de Cristo. Então existe uma forma correta e uma forma não correta de amar a partir da palavra de Deus, a partir da revelação de quem Jesus é. E se você acredita que Jesus é Deus, que Ele criou todas as coisas, e que Ele é o dono do universo, e tudo que Ele fez é bom, perfeito e agradável, só existe uma verdade para mim e para você. E aí nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Então Jesus, Ele é o nosso maior exemplo do verdadeiro amor. Jesus é o maior exemplo de uma vida verdadeira. E a palavra de Deus nos ensina quem Ele é. Se você lembrar, o finalzinho do capítulo 4 fala que nós temos que perdoar como? Como Cristo nos perdoou. E aí Paulo vai avançando. Ele fala assim, olha, Ele se entregou por nós. Por que Ele se entregou por nós? Porque Ele nos amou. Então o amor aqui não são só palavras. O amor aqui, ele é um sacrifício em relação ao outro. É um derramar da sua vida pelo outro. Não é um mero sentimento, é uma expressão de graça, de favor para o outro. É uma entrega. Entrega exige sacrifício pessoal. Se você é casado, você sabe que amar exige sacrifício. Porque vai ter vários momentos que você vai ter que se matar ou matar os seus desejos para continuar com o outro. Para caminhar com o outro. Para ser o cabeça do lar, como nós vamos chegar lá daqui a umas 2 semanas. Para ser a mulher submissa. Que Deus fala e que nós vamos chegar lá. Eu quero passar nisso bem devagarzinho, que tem a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ele fala como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. De onde que ele tira isso? Isso para aqueles ouvintes era muito fácil de entender. Porque dentro da cultura romana existiam, como nós vimos aqui na série de Apocalipse no final do ano, existiam vários deuses e vários cultos a esses deuses. Como que esses deuses eram satisfeitos? A partir de ofertas. A partir de sacrifício de humanos, a partir de ofertas de bois, de fruta, de goró e sexo, eles eram satisfeitos de várias formas. E aí eles sabem, então, que existem ofertas que são para agradar esses deuses, e que esses deuses, se eles se sentem satisfeitos com essa oferta, eles vão abençoar aquelas pessoas com aquilo que elas estão pedindo. E mesmo se você olhar no Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com Israel era a partir de sacrifícios aceitáveis a Deus. Se você lê Deuteronômio, se você lê Levítico é só sobre como sacrificar para agradar a Deus. Então, o que nós precisamos de lembrar aqui, primeiro, que tem como agradar e desagradar a Deus. Segundo, existem sacrifícios que nós fazemos muitas vezes por ignorância que não agradam a Deus. E que você está achando que você está amando,
que você está se sacrificando. E de verdade, tem gente que se sacrifica errado, não é verdade? Para quem gosta de futebol, é aquele jogador que corre errado. Na hora de defender, ele corre para frente. E correu mais rápido que todo mundo. O cara deu tudo que tinha? Deu. Mas deu sem sabedoria. O que ele está falando para mim e para você é que o nosso sacrifício tem que ser como o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é o principal sacrifício que a humanidade precisava de ter, que é o sacrifício na cruz do Calvário, que ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos um caminho aberto para Deus. E esse sacrifício subiu como um aroma suave, como um incenso, né? Lá em Apocalipse tem a taça com as orações dos santos, que são incensos, né? E aí esse incenso é agradável a Deus, e Deus recebe isso. Então você agrada a Deus pela sua forma de se sacrificar por Ele e pelos outros. Só que a gente tem que saber que tem sacrifício que não é agradável a Deus. E aí eu acho que ele chegou nesse ponto todo para trazer esse contraste cultural desses 3 pecados aí, né? Da imoralidade, da ganância e da boca, para poder deixar claro qual que é o padrão de Deus e que é complicado de falar na nossa cultura também. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. Eu vou parar aqui, impureza. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Povo santo, povo separado por Deus e para Deus, que vive exclusivamente para Deus, ok? E aí o que ele está falando? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui, então, é diferente da semana passada, que era uma outra palavra, é a palavra que é mais usada no Novo Testamento para falar de imoralidade sexual, e normalmente ela vem primeiro, o primeiro dos pecados é ela, que é a palavra porneia. E essa palavra porneia aqui, ela geralmente é traduzida nas traduções antigas como fornicação ou como impureza, que para o português do brasileiro, e nada é quase a mesma coisa. Não é verdade? Imagina, você não conhece nada da Bíblia, você é um analfa-bíblia. Fornicação. Vou olhar no dicionário Aurélio, o que é isso? Para quem é da época do Aurélio, né? Hoje em dia você vai jogar no Grok para saber o que é isso. E a impureza que ele fala aqui, ela é imoralidade sexual, mas é qualquer coisa que é imunda, que é suja, que é não agradável a Deus, tá? Mas então, voltando aqui para a porneia, é interessante porque porneia, muitas pessoas acham que é adultério. Mas existe uma palavra no grego para adultério, que é moishoi. Então, se Paulo quisesse falar sobre os adúlteros, ele usaria moishoi, ou moishoi, e não usaria porneia, porque moishoi está contido em porneia, aula de matemática. Moishoi está contido em porneia, mas porneia é maior que monshoi. Entendeu? É isso aí que ele está falando. E aí ele traz então a porneia. O que é porneia? Porneia refere-se a qualquer ato sexual que não seja o sexo com o seu próprio cônjuge. Ou seja, se você não tem cônjuge, você não tem sexo. E isso, gente, para falar isso hoje aqui, na nossa cultura, se você não é cristão e não está acostumado com isso, isso é ridículo. E eu te entendo, porque eu já achei ridículo. E por que então que ele traz isso? Né? Porque também era ridículo para os romanos. Às vezes a gente acha que Paulo está falando para aquela cultura do brasileiro dos anos 50, né? que tipo assim, o adultério era para ser preso, essas coisas. Não, gente, a cultura romana era pior do que a nossa. Na cultura romana, o adultério era normalzaço. O cara podia ter sexo com o seu escravo, com o filho da escrava, com o escravo homem, com o escravo mulher, com criança. Ele podia fazer o sexo do jeito que ele quisesse, podia fazer sexo homem com homem, mulher com mulher, isso era tranquilo. A maioria dos imperadores romanos, eles faziam sexo com pessoas do mesmo sexo. A história fala que apenas um não era só hétero. Acho que dos 16, 17, foi o que eu li lá dos comentaristas, posso estar errado. Mas isso aí, qualquer um que já assistiu um filme histórico sobre isso sabe disso. Então ele está falando para uma cultura em que também era contracultural. E às vezes a gente lê isso falando assim, ele não sabe o que é viver isso hoje. Não, ele sabe muito bem. Na cultura romana isso era extremamente comum. Só que ele está falando que em relação a Deus, ou que Deus criou o sexo para outra coisa além do prazer. O prazer está contido no sexo, mas não é tudo, ou não é o objetivo principal do sexo. E o problema é que para nós não, né? Ou para você, ou para quem ainda não teve essa revelação do pecado no sexo, que você precisa ter esse discernimento espiritual, por isso que ele começa falando, filho amado de Deus. Você está perdendo o melhor da vida. Não é verdade? Virar o zóio. É complicado. É complicado. Então, ele vai trazer isso, e eu queria trazer para você assim, hoje eu não consigo falar de tudo, mas assim, o sexo é a celebração da aliança entre um homem e uma mulher.
O sexo não é um presente que você dá para o seu marido ou para sua esposa na hora que você está de boa. Não. O sexo, ele celebra aquilo que vocês se comprometeram de viver no casamento, que é essa unidade. E os casais precisam olhar para o sexo como uma celebração dessa união do homem com a mulher em todos os níveis da sua vida. O que é o namoro? O namoro é você ir conhecendo a pessoa emocionalmente, espiritualmente, legalmente, financeiramente. E depois que você faz toda essa união, você toma uma atitude, né, de ter um compromisso de aliança com o outro e você celebra essa aliança com o sexo. E nós renovamos essa aliança a partir do sexo. Igualzinho a ceia do Senhor, celebra a nossa aliança com Ele. E aí o pessoalzinho mais pertinho da igreja fala assim, que bom que nessa igreja a ceia todo domingo. Porque mostra que a gente tem que celebrar toda semana. Ser uma só carne é você ir se tornando, ou essa união profunda entre um homem e uma mulher, que eles vão se tornando praticamente uma pessoa, porque eles vão se imitando. Então eles são nus emocionalmente. E tem casais que não são nus financeiramente, um não sabe quanto o outro ganha, eles não fazem as coisas juntos, eles não têm um orçamento juntos. Gente, isso não está certo. Vocês são um, vocês podem ter contas distintas, mas vocês precisam caminhar juntos, vocês têm que decidir tudo junto pela casa, é de um do outro. Aí tem um dos dois que é financeiramente ativo, ou melhor, seja o homem, seja a mulher. Independente disso, é um. Se você, mulher, sustenta a sua casa, glória a Deus pela sua vida, é um dom de Deus, celebre isso. Mas faça isso em unidade com seu marido, assim como seu marido deveria fazer isso em unidade. E não usem o dinheiro para oprimir o outro. Isso não é de Deus. É um só. Uma só carne. Por isso que a gente fala, né, que o propósito bíblico do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. O sexo, ele celebra essa aliança, ele azeita essa aliança. Então nós precisamos de estar sempre celebrando a aliança com o nosso cônjuge. Só que o coração pecaminoso, ele quer ter sexo por razões egoístas, para se aproveitar do outro, para usar o outro. Aí depois nós podemos ler o texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, sobre defraudação, de 1 a 8. Depois, durante a semana, você pode dar uma olhadinha lá. Então, o sexo ele foi criado para trazer essa transformação pessoal também em relação ao casamento. Essa intimidade, é celebrar essa unidade, é ao mesmo tempo o símbolo dessa união. Você vai transar só com quem você é casado, amém? E também é o meio pelo qual ela é realizada. Então o sexo ele tem que fazer parte do casamento. Se você for em 1 Coríntios capítulo 7, isso é muito claro. Paulo fala assim, olha, para você parar de fazer sexo com seu cônjuge, os dois têm que querer, tem que ser para jejum e oração e por pouco tempo, senão Satanás vai aproveitar dessa história. Fora isso, meu irmão, vamos trabalhar. O problema é que a gente quer transar muito antes de casar. E depois que casou, a gente tem que fazer uma força danada para transar, né? É Satanás. Meu irmão, você tem que lutar. E guerra espiritual. Bom, vamos guerrear espiritualmente? Vamos. Como? Tirar a roupa, amor. É hoje. Nós vamos celebrar essa aliança. Aleluia. Vai orando em línguas e vai embora. O sexo é o meio mais poderoso que Deus criou. Timothy Keller. Gente, vocês querem ser abençoados sobre o propósito de Deus no casamento? Leiam um livro. O significado do casamento. Semana que vem, provavelmente, já vai ter aqui tanto o devocional para você fazer com a sua esposa, quanto o livro. Vai ter aqui para vender para você na nossa lojinha. É o melhor livro que eu já li sobre sexualidade. O sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra: pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. E o sexo não pode ser usado para nada menos do que isso. Pertenço inteira, completa e exclusivamente a você. Aí tem gente que acha que o cristianismo detonou o sexo, né? Só que pelo contrário, o cristianismo exaltou o sexo. Ele mostrou o sexo como algo sagrado, como algo único, como algo maravilhoso, que é tão poderoso, tão bom e tão belo, que existe um contexto de entrega, existe um contexto de intimidade para que ele seja realizado. É igual quando você vai usar aquela taça de cristal que você ganhou no seu casamento. Sabe aquela? Que eu sou casado há 21 anos e nunca usei ela. Que você tem medo até de encostar, né, que ela quebra. Tão perfeita, tão cara, o sexo é isso.
O sexo é muito valorizado. Então você não deve ter intimidade física sem antes ter intimidade em todas as áreas da sua vida. Se você é casado e existem áreas que estão obscuras para o seu cônjuge, você vai precisar de trabalhar nesse carnaval. E começar a expor essas outras áreas para o seu cônjuge. Porque nós temos que ficar nus. Lembra que Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha? Então nós temos que estar nus em todas as áreas da nossa vida. Assim se faz um casamento vitorioso de acordo com Deus. Ok? E aí ele fala, então, que não haja, né, entre vocês imoralidade, porneia, impureza e ganância. Bastava falar da porneia, estava bom por hoje. Então, ganância, gente, ele coloca a ganância junto com a imoralidade. Olha o peso dessa história. E o problema de ganância, gente, que é um pecado do coração muito difícil de ser discernido. É ou não é verdade? Para uma pessoa falar para você que você é ganancioso, ela tem que te conhecer muito. Tem que te conhecer muito, 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 muito. E é interessante, porque a gente expulsa o adúltero da igreja, mas o ganancioso às vezes a gente até aplaude, né? Principalmente se ele contribuir bem. É ou não é verdade? É difícil, mas está errado. E o que Paulo está fazendo, gente, ele já tinha falado de ganância no capítulo 4, nós vimos semana passada. E aí ele traz de novo, né, ele trouxe ela como cobiça, e hoje ele traz de novo essa ganância que é pleonexia. Fala comigo, pleonexia. Pleonexia. É interessante que ela tem nome de doença, né? O que você tem? Eu tenho pleonexia, doutor. Pastor, essa semana você vai marcar comigo e vai falar assim, o que foi, filho? O que você tem? Eu estou doente, o que aconteceu, filho? Quer que eu oro? Eu tenho pleonexia, pastor. E eu acho que é terminal. Você não tem noção como é que a pleonexia me pegou. E o que é pleonexia? Cobiça é um desejo insaciável de acumular. E você pode ser pobre e sofrer de pleonexia. A pleonexia ela faz com que todos os seus bens estejam acima de Deus, ou o seu desejo por ter bens esteja acima de Deus e das pessoas. O que a pleonexia faz? Olha para o noticiário. Pessoas que se intitulam cristãs, que pegaram a ganância e quiseram ser mais ricos e esqueceram que Deus tem uma forma de fazer isso. Que Deus nos livre, que poderíamos ser nós. Quem está de pé pode cair. Mas cuidado, porque é para lá que a ganância leva. E qual que é a sabedoria bíblica em relação ao dinheiro? Eu não vou poder mastigar isso com você hoje não, mas eu queria que você levasse essa para casa. Como é que eu lido com o dinheiro com a Bíblia, em relação à Bíblia? Eu dou, eu guardo e eu vivo com o resto. Se você conseguir viver isso, na economia de hoje, você já está abençoado demais. Mas fora isso, além disso, o nosso alvo como cristãos é doar, guardar e viver com o resto. Doar, guardar e viver com o resto. Tem gente que acha que cristão não tem que guardar também, não. Está errado. Você pode olhar as falas de Jesus. A Bíblia fala mais de dinheiro do que do inferno. Que Deus conhece o nosso coração. Doar, guardar e viver com o resto. A ganância te expulsa desse lugar. A ganância te faz não doar. A ganância, ela te faz gastar tanto que você às vezes não consegue nem guardar. Ou você guarda para você ter segurança. E aí o que Paulo fala? Ele fala que ganância é idolatria. Que você está idolatrando o quê? Qual que é seu Deus? Bufunfa, La Plata, capilé, mana e chocolate. Está entendendo? Por quê? Porque a ganância me ensina que eu preciso confiar no dinheiro em vez de confiar em Deus. Isso não quer dizer que você não pode ter uma reserva, que você não deve ter uma reserva, que você não deve buscar essas coisas. Paulo falou para a gente trabalhar arduamente, né? E honestamente para poder ter para a gente, para a nossa família e dar para os outros. Ele falou isso no capítulo 4. Aí eu trouxe aqui Jesus falando, em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de pleonexia. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Gente, pelo amor de Deus. Quantas pessoas que nós achamos que são o máximo pela quantidade de bens que elas têm? Quem são as pessoas que mais se destacam na nossa sociedade? São as pessoas que tem uma quantidade enorme de bens. E Jesus, ele estava falando isso, e aí logo depois ele conta a parábola do rico insensato. Né? E ele fala desse cara, não sei se você conhece essa parábola, está lá em Lucas 12, depois você pode olhar, mas essa parábola é o seguinte, é uma parábola. Jesus fala assim, olha, tinha um cara que a colheita dele foi tão grande, que ele não conseguia armazenar. E por não conseguir armazenar, o que ele faz? Eu vou fazer mais celeiro, para eu poder guardar tudo. E aí se eu guardar tudo, vai ficar tudo bem. Né? Aí olha o que ele fala que o cara falou para ele mesmo. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma e beba e alegre-se. Quem aqui não quer ter aquela cifra
mágica na sua cabeça em que você pode simplesmente descansar, comer, beber e se alegrar. É ou não é verdade? E é um problema que todo mundo quer ter, né? Oh Deus, me dá o problema de ter que lidar com a ganância desse homem. Meus celeiros transbordando, Jesus. Transborda meus celeiros. Só que, olha o que ele fala para si. Descanse. Eu tenho muito, agora não tem mais preocupação. Coma e beba. Então eu vou aproveitar tudo que eu tenho. E é interessante porque tem gente que é tão ganancioso que não consegue aproveitar o que tem hoje. Não consegue. Não consegue descansar com o que tem hoje. Alegre-se. No dia que eu tiver aquela cifra, aí eu vou ser feliz. No dia que eu tiver aquele carro, no dia que eu mudar para aquele apartamento, aí eu vou ser feliz. Aí que é a teologia do coach, gente. Né? O pensamento dele é, cara, agora eu vou ficar mais tranquilo. Mas sabe qual que é o problema dele? Ele já é rico. Esse cara não ficou rico, ele já era rico. Ele já tinha muito. E aí isso mostra que a ganância ela nos engana, porque ela nos faz acreditar que nós estamos construindo uma vida segura, que nós estamos construindo alguma coisa que nós vamos poder descansar, mas na verdade isso é uma prisão emocional de Satanás para a sua vida, que você nunca vai satisfazer com o que você tem, nunca vai ser grato, e você vai estar nessa prisão emocional também, espiritual também, é uma doença a ganância, difícil de ser diagnosticada. Ele fala assim, e na parábola ele fala assim, é interessante, ele fala assim, deixa eu te falar, hoje à noite você vai morrer, e você não vai ter para quem dar isso tudo. Moral da história, aprenda a doar, guardar e viver com o resto. Mordomia cristã é você estipular um tanto que você vai ter, e a partir daí essas coisas têm que começar a fluir para fora. É como se fosse uma barragem, uma barreira. Ok? E o autor de Eclesiastes, ele fala sobre isso, ele fala, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. É a síndrome do sempre mais. Quanto que você precisa para ficar tranquilo? Eu tenho certeza que é mais do que você tem. Eu tenho certeza que é mais do que você já acumulou. Então amar o dinheiro, gente, é fazer dele o seu senhor e não o seu servo. Dinheiro é bom, contanto que ele esteja te servindo. Contanto que ele esteja a serviço de você. Agora, quando nós amamos o dinheiro, né, que Jesus fala que é a raiz de todos os males, né, o amor ao dinheiro, nós nunca vamos estar satisfeitos, é igual uma doença. Vai estar sempre voltando, é um ídolo. É o ídolo da riqueza, é o ídolo da posição social, é o ídolo das posses, é o ídolo do carro que você quer chegar dirigindo na porta da igreja, ou sei lá onde você quer para chegar dirigindo, e aí isso está no trono da minha e da sua vida. E aí que a gente vai achar, muitas vezes, a nossa identidade, o nosso valor. Olha quem eu sou, olha o que eu tenho. Mas se você é um filho amado de Deus, a sua identidade é que você é de Cristo, que você nasceu de novo, que você foi amado por Deus, e que você não precisa dessas coisas para você se sentir amado, querido e abençoado. Por mais que, amém, tomara que você tenha todas essas coisas, mas que essas coisas não te tenham. Porque se elas te tiverem, Jesus vai te derrubar. Porque só pode ter um Senhor. Só pode ter um Senhor. Então, o dinheiro e sexo, gente, são muito usados para a obtenção de felicidade, e aí isso se torna um ídolo, porque é um meio e não um fim. E aí ele fala, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. E nós temos que tomar cuidado com o tipo de conversa que a gente tem. No grego está falando literalmente assim, olha, não devem mesmo ser nomeados entre vocês. Então tem que tomar cuidado com o grupo do WhatsApp que a gente participa, com as conversas aí do futebol, com as conversas do beach tênis das meninas, entendeu? Com aquele papinho das amigas. Tem que tomar cuidado com o tipo de assunto que vem nesses lugares. Porque ele está falando assim, olha, se você é crente, você não pode participar desse tipo de conversa. E não é só não participar, é não mencionar. E lembra que a boca fala que o coração está cheio. Se você fala muita bobagem, seu coração está cheio de bobagem. Você tem que curar seu coração, irmão. Você precisa de mais Jesus, mais coração transformado. E aí qual que é o esquema? Sejam agradecidos a Deus. Como é que eu curo a doença da pleonexia, da ganância? Como é que eu curo a doença da porraneia? Com agradecimento a Deus.
com uma vida grata a Deus, ao que eu tenho, isso não vai me deixar passivo. Eu vou correr atrás, eu vou trabalhar muito para dar o melhor para minha família, para poder contribuir mais com a igreja local, com as pessoas que precisam. Eu vou fazer isso para guardar mais. Sim, eu vou me esforçar, sim, para viver a sexualidade da forma como Deus quer que eu viva. Eu vou me esforçar para ter o melhor sexo com a minha esposa, com o meu marido, para ter essa vida assim, conjugal, plena, a não ser que tenha algumas doenças, algumas coisas que nos impedem de viver isso, claro. Mas eu vou ser grato a Deus pelo que eu tenho, pelo meu momento de vida, por ser solteiro, sabe, por estar noivo, por ser casado com essa pessoa que pode ser que não está fazendo tanto sentido para você agora, mas você vai trabalhar. O contentamento é o termômetro, meu irmão. O seu contentamento a Deus. Olha o que Jesus falou. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. É loucura. Uma vida que alegra o Senhor, sabe, o sacrifício agradável a Deus, isso te faz acumular tesouro no céu. Jesus vai voltar e vai bater palma para o que você fez. Ou vai falar assim, olha o que você fez com os recursos que eu te dei, com a vida que eu te dei, com o corpo que eu te dei. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de Efésios, ele fala, a verdadeira riqueza de um homem está no seu contentamento em Deus. A nossa maior riqueza precisa estar nesse lugar de que Deus cuida de mim e que Ele está no controle da minha vida, independente de como está agora. Independente do que está acontecendo agora. Isso não significa passividade, isso não significa falta de ambição, mas significa que você olha para a sua vida hoje e você vê o tanto que Deus é bom com você. O tanto que Ele cuida de você, mesmo estando no pior momento da sua vida. Porque sabe como é que é o ganancioso? O ganancioso fala assim, no dia que eu ganhar tanto, eu dou tanto. O dia que eu tiver isso, eu começo a dizimar, pastor. O dia que eu fizer isso, eu começo a fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai dar. Porque só quem é fiel no pouco é fiel no muito. Não vai dar. Você não vai ajudar aquela pessoa que precisa quando você tiver mais. Não vai. Normalmente não vai. E a regra de ouro, infelizmente, é a seguinte. Quanto mais você tem, menos você dá percentualmente. Então, quando você tinha 1.000, você dava 100. Agora, na hora que você começa a ganhar 100 mil, você fala assim, vou dar 10 mil. Vou dar 15 mil. Vou ajudar o missionário lá. Vou ajudar o pessoal que está lá no Ouro Preto, dormindo nos colchões, para evangelizar o pessoal no meio do carnaval lá. Vou ajudar um jovem aqui da igreja que quer ir para o sertão. Vou dar para ele 2 mil reais para ir para o sertão. Infelizmente, quanto mais a gente tem, menos a gente dá. Isso precisa mudar. Precisa mudar no nosso coração. Precisa mudar no meio da igreja. Porque o filho amado de Deus, ele entende que Deus cuida dele. Que Deus sustenta ele. Que Deus abençoa ele. E a imoralidade sexual e a ganância nos afastam de Deus. Nos distanciam da verdade de Deus. E contaminam o nosso coração com essa doença. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Gente, lembre-se disso, Jesus vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E tudo que é ruim nesse mundo Ele vai pisar e destruir. Então Ele está falando pelo menos 2 coisas para a gente. A primeira delas é que os pecados nos afastam de Deus. E que nos condenam eternamente. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que se você não está em Cristo, você tem condenação sobre a sua vida. Você precisa aceitar Jesus, porque Jesus vai voltar e você tem que estar naqueles que estão debaixo do sangue dele. Agora, se você está em Jesus e está vivendo na ganância e na imoralidade sexual, a questão não é a perda da salvação aqui. A questão dele aqui, primeiro, é você questionar se você nasceu de novo. Você pode ser um convencido e não um convertido. Agora, pode ser que você esteja com um coraçãozinho mais poluído, mesmo tendo nascido de novo. E o que ele está falando é que o pecado, ele nos priva da manifestação do reino hoje nas nossas vidas e vai nos privar dessa manifestação futura em relação ao que Deus tem para a gente como herança, como galardão, como presente dele. Se você quer viver o melhor de Deus para a sua vida hoje e eternamente, você precisa fugir do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, fuja da porneia, fuja da imoralidade sexual.
Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Ele está falando assim, olha, tem falsos ensinos no meio da igreja, já tinha e hoje tem. Igrejas inclusivas, igrejas que falam que tudo é amor, né? Que o amor que está acontecendo lá fora é o amor. Ele está falando assim, olha, cuidado, porque isso são falsos ensinos, são palavras vazias, e a ira de Deus vem sobre essas coisas. Não aceita. Não é só porque tem nome de igreja que é Jesus. Não é só porque abre a Bíblia que faz uma boa pregação e uma verdade da Bíblia para você. Cuidado com o que você come. Cuidado, né? E aí ele fala, ó, se vocês não entenderem nada, gente, não participe do que essas pessoas fazem. Se você não entendeu nada, vaza. Uma coisa, gente, é você cair em pecado, outra coisa é você se engajar num padrão contínuo de pecado. Se você está nesse lugar, sai. É ficar vendo pornografia, micropornografia, essas coisas todas que mandam nos grupos do WhatsApp. Gente, tem umas coisas que eu recebo no WhatsApp, o WhatsApp menos cristão que eu tenho é o da academia. Antigamente era impossível, eu nem participava. Hoje em dia, de vez em quando, chegam uns negócios lá, gente, que quando está sombreado ainda, antes de carregar, sabe? Eu já aperto e apago para mim. Aperto e apago para mim. Vou ficar vendo aquele trem? Não. Agora vou ficar falando para o povo que não deve mandar? Deixa eles mandar para lá. Agora, se começar a mandar demais, eu saio de novo. Porque eu fiquei anos da minha vida fora do grupo da academia, não vai ser agora que eu vou deixar de sair. Então, cuidado com pornografia que você consome, cuidado com o tipo de conteúdo que você coloca na sua vida, que você vai acabar imitando esse padrão, ou esperando um padrão. Pula fora e vai repetir isso lá para frente. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que expor isso na luz. Então, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Então, gente, vocês estavam vivendo sem a luz de Jesus. E é assim que se vive fora da luz de Jesus. Não faz sentido isso mesmo para quem não está em Jesus. Está tudo bem. Mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Agora que vocês são filhos amados. Agora que vocês experimentaram mais de Deus. Vivam como um filho da luz. Pula fora, você tem uma nova identidade, você nasceu de novo, você experimentou a maravilha que é ser amado por Deus, de entender que Jesus é Deus, gente. Viva dessa forma, deixa a luz de Jesus brilhar nos cômodos mais escuros da sua vida. Existem áreas da sua vida que você pode não estar deixando a luz de Jesus entrar, deixa ele entrar. Você tem dificuldade com imoralidade sexual, vai começar a estudar isso na Bíblia. Você tem dificuldade com bebedeira? Vai estudar isso na Bíblia. Tem dificuldade com falar palavrão, falar bobagem? Vai estudar isso na Bíblia. Vai. Por quê? Porque aí você vai se expor para a luz. E outra coisa, faz uma oração honesta. Eu fiz uma oração honesta. Eu tinha dificuldade demais de largar minhas namoradas que eu tinha por aí. E aí, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não consigo. Já tentei sozinho. Mas eu quero viver para o Senhor. Eu já vi que isso me afasta do Senhor. Várias formas que o Senhor me mostrou isso. Me ajuda, me fortalece. E aí começamos a andar. Por quê? Porque a luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, a luz avisa sobre os perigos, a luz ela gera vida na gente. E só assim então a gente pode começar a viver essa nova realidade. Porque essa nova realidade ela vai gerar um fruto. E o fruto é bondade, justiça e verdade. Se a gente deixar a vida de Jesus crescer na gente, nós vamos ser mais íntegros, mais bondosos, mais retos de coração, mais gentis. Nós vamos ser mais justos, que é fazer o que é certo aos olhos de Deus. Nós vamos ser mais verdadeiros, a palavra que é aletheia, né? A palavra linda na palavra de Deus. Ela está profundamente ligada à natureza de quem Deus é, à forma como Deus se revela, à verdade do caráter. Ou seja, você vai começar a ser uma pessoa que vive uma vida coerente com o caráter de Deus. Olha que coisa linda. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Por isso que ele fala, gente, vocês têm que procurar descobrir o que agrada a Deus. Se você não sabe ainda, procura saber. E descobrir aqui, a ideia no grego é uma ideia de estudar, de se envolver, de examinar, de refletir. É uma ação que resulta numa busca. Eu vou buscar saber o que agrada a Deus. Então a gente tem que estudar a palavra de Deus, tem que se envolver na vida com outros cristãos para descobrir aquilo que é aceitável para Deus. Aquilo que sobe como aroma suave. Aquilo que dá prazer ao Senhor das nossas vidas. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. Gente, Paulo não para de cutucar a gente. Porque ele podia falar só assim, não participa. Não, ele falou assim, vocês têm que expor a luz. E não participar, gente, é se afastar,
é evitar a prática, né? É não ter comunhão com, que é a ideia aqui, não comungar com aquilo, não conviver com aquilo, né? Então tem uma rodinha que as pessoas estão falando um monte de bobagem, sai de perto. Não participa. E isso não significa, gente, que a gente vai virar um gueto gospel, vai se isolar disso. Não, tem que furar essa bolha. Mas a gente tem que ter esse lugar difícil de estar no meio das pessoas que não conhecem o Senhor. E, ao mesmo tempo, deixar claro que nós não temos parte com isso, respeitar as escolhas deles, mas mostrar a luz do Senhor a partir, com muita sabedoria. Esse é o nosso desafio como cristãos. É um desafio para quem tem sabedoria. E Tiago nos ensina que quem quiser sabedoria pode pedir que Deus te dá. Né? Então a gente tem que estar no meio deles. Mas é por isso que você precisa ter um núcleo íntimo cristão na sua vida, para que você possa compartilhar as suas dificuldades, as suas dores, a sua vida, e você possa crescer no Senhor. A gente chama isso de pequeno grupo na Luzeiro. Por isso que é fechado. Porque se tem convidado, nós vamos ficar cuidando do convidado. O convidado você traz para cá, a gente vai cuidar dele, ele vai começar a participar, e vai, se ele quiser, ele vai dar os próximos passos dele, até que ele vai cair no pequeno grupo, vai começar a crescer com a gente. Então, gente, o que isso significa é que a gente se recusa a ter qualquer coisa a ver com atos pecaminosos. Inclusive não rir da piada. Inclusive não compactuar com fraudes. Inclusive não normalizar o pecado. E a nossa presença, então, a partir daí, ela começa a ser luz, que as pessoas deixam de falar algumas coisas porque você está lá. Elas deixam de fazer certas brincadeiras porque está perto de você. Por quê? Porque você é luz, você traz um desconforto santo naquele meio, sabe? Você precisa deixar sua luz brilhar. Deixa a luz de Jesus começar a brilhar em você, mostrando reprovação, mas mostrando que Jesus é melhor. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Quando Jesus voltar, gente, vai ficar tudo evidente. Mas a sua presença no meio das pessoas precisa deixar essas coisas evidentes com calma, na hora certa, mas tem que evidenciar, porque a luz torna visíveis todas as coisas. Então, quando a gente mostra a verdade de Deus, por que as coisas acontecem, como que a gente vive, as pessoas começam a olhar para a sua vida e falam assim, por que você vive assim? Eu queria isso, eu queria esse contentamento seu, eu queria essa tranquilidade que você tem em meio a essa loucura que você está vivendo, eu queria isso que você vive, essa bênção que você está vivendo no seu casamento. Eu sei que vocês têm muita luta, que vocês estão até assim, incompatíveis quase, mas vocês colocam Jesus no meio e convivem, e vivem como uma família, né? Eu queria isso. Deixa Jesus entrar, irmão. Deixa Jesus entrar. Por isso se diz, ele cita o Salmo, né? Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Além de falar do Salmo, ele está trazendo aqui uma das falas de Jesus. Não sei se você sabe, Jesus antes de ir para a cruz, ele vai para o Getsemane. E no Getsemane ele pede para os discípulos vigiarem com ele, porque ele ia orar. E aí no meio dessa oração eles dormem, e toda hora ele volta para eles e fala assim, gente, vocês precisam vigiar e orar, vocês precisam despertar, por que vocês estão dormindo? Se vocês dormirem, vocês caem em tentação. Então o que Paulo está trazendo para a gente, né, quando ele fala que o Espírito está vivo, né, tem disposição, mas a carne é fraca, é que nós precisamos estar sempre alertas nessa vida. Tem que ficar alerta na forma como as pessoas interagem com você. Naquilo que você está assistindo, que você pode cair em armadilhas. Você pode se envolver com essas coisas, ser contaminado por essas coisas, ou você pode estar completamente adormecido em relação a essas verdades espirituais, e você precisa despertar. Então a chamada de hoje para mim e para você é, desperta. A luz sempre vence as trevas. As lutas continuam, as tentações continuam, mas nós precisamos vigiar, orar e buscar o Senhor. Paulo está falando assim, acorda. Então, você está dormindo. Porque talvez essa história de imoralidade, ganância, palavra topo, isso aqui para você é falar grego. É uma coisa que está muito distante. Mas uma coisa que eu queria te convidar é que você possa convidar Jesus para que você possa experimentar o amor de Deus. Porque isso tudo, imoralidade, ganância, isso vem depois disso. O primeiro passo é falar, Jesus, eu quero ser um filho amado. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ter os meus olhos abertos para essas coisas no devido tempo, mas agora eu preciso sentir o seu amor, eu preciso me sentir
como filho, eu quero experimentar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, e esse que é o ponto de partida. Então, se você está nesse ponto, não esquece, gente, de fazer sua inscrição para o Alfa. É o lugar para você. É o lugar de conhecer mais sobre a fé cristã. É o lugar de dar esses primeiros passos. Então, vamos reconhecer que existe algo em Jesus para você. Agora, talvez você já tenha caminhado com Jesus, ou já esteja caminhando com Jesus. E a pergunta para a gente, então, a partir desse texto, é o que Jesus precisa iluminar na sua vida? Onde você precisa despertar? Talvez seja imoralidade sexual, tem alguns grupos que você precisa sair, tem alguns sites que você precisa de participar, de estar, até parar de assinar, não é verdade? Tem algumas coisas que você precisa deixar de fazer. Tem profissões hoje em dia, gente, que a mulher fica se expondo, ganha um bom dinheiro, né? Online. Não é lugar para você, minha santa. Não é lugar para você. Talvez sejam palavras inúteis, imorais, que nós temos que parar de falar da nossa boca, concordar com essas coisas. Talvez seja essa ganância mesmo, essa vontade, essa doença de que sempre precisa de mais e mais e mais, que nunca está satisfeito, que... Não sei. Eu sei que o Espírito Santo pode ter falado com você nessa manhã. E eu queria te convidar a orar, a colocar a sua vida diante dele. Te convidar durante essa semana, você reler esse texto e orar esse texto. Falar, Deus, eu sei que a sua palavra fala que o imoral não devia estar no meio do povo santo, que o ganancioso não devia estar no meio do povo santo. Deus, eu não quero ser essa pessoa. Revela o meu coração, revela a minha vida. Deus, eu quero ser diferente, eu quero o fruto da luz do Senhor. Ilumina a minha vida. Não sei se você sabe, mas esse que é o sentido do nome da nossa igreja. O nome da nossa igreja foi baseado em Filipenses 2,15, que fala, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. É para isso que nós nascemos. É nesse lugar que nós temos que estar. Então eu queria que, enquanto os meninos vão tocando, se preparando para esse momento de ceia que nós vamos ter, eu queria que você orasse, fizesse uma oração, ou pedindo para Jesus vir iluminar a sua vida, ou pedindo para Ele trazer luz naquilo que precisa ser iluminado, abrindo alguma área da sua vida que precisa ser tocada pelo Senhor. E que você se arrependa do seu pecado e traga vida. Coloque sua vida diante dEle, fala com Ele, Ele quer te ouvir. Senhor Jesus, aqui estão orações que sobem ao Senhor. Nós sabemos que elas sobem como incenso suave, orações de arrependimento, orações clamando por força, orações clamando para que os olhos sejam abertos, o coração seja tocado, para que o seu Espírito venha e faça a pessoa nascer de novo. Pai, são orações sinceras diante do Senhor. Pessoas aqui estão se desnudando diante do Senhor, abrindo a sua alma, abrindo a sua intimidade, daquilo tudo que o Senhor já sabe, mas que o Senhor espera que nós falemos, que nós nos abramos ao Senhor. E eu clamo, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer, que é responder essas orações com o poder do seu Espírito Santo, trazendo arrependimento pelos pecados, trazendo mudança de vida, trazendo poder para testemunhar, que significa um poder, uma capacitação do Senhor para vivermos a vida na luz, longe do pecado. Sem o seu Espírito em mim, Senhor, eu não consigo viver longe do pecado. Sem o seu Espírito em nós, Senhor, nós não conseguimos nem entender se nós somos gananciosos ou não, nem discernir o que é porneia. Mas o Senhor fala aos corações. Eu oro, Senhor, que quando pegarmos o cálice nessa manhã, nós lembremos que o Senhor morreu pela nossa ganância, porque a nossa ganância nos distanciou do Senhor.
nós lembrarmos que o Senhor se fez homem, abriu mão da sua glória, e sofreu e derramou a sua vida e recebeu a punição, a ira de Deus sobre o pecado, por causa da nossa imoralidade sexual, por causa da nossa impureza, por causa dos nossos pecados. O que nos impressiona nessa realidade é que foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus moer o seu próprio filho e derramar toda a sua ira contra o pecado em cima dele, ao ponto dele morrer, para que nós pudéssemos ter vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós somos sarados. E porque experimentamos isso, nós nos rendemos a Ti e nos entregamos a Ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor, passar a ceia para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que convidaram Jesus para ser